Vários ninjas poderosos apareceram de uma só vez, e eles revelaram sobre a existência de um ninja extremamente poderoso que tem relação com o Blast. E além disso, também foi revelado o motivo do Blast ter voltado a aparecer no QG da associação após ter ficado 2 anos fora. Esse capítulo tá muito bom, então fica comigo até o final. O capítulo começa mostrando o esconderijo do Sonic, e vemos que o ninja rival do Saitama ainda não se recuperou daquela pancada que recebeu na cabeça no capítulo passado. Mas mesmo assim ele consegue perceber que tem alguns ninjas escondidos esperando uma oportunidade para atacar ele, e por isso Sonic manda esses ninjas aparecerem de uma vez. E então vemos que os ninjas que estavam querendo atacar o Sonic de surpresa eram o Chamas do Fogo do Inferno e o Ventos do Vendaval. E logo após os dois se revelarem, eles dizem que o plano inicial deles era caçar somente o Flash, porém eles mudaram de ideia e decidiram que também vão matar o Sonic. Porém, antes que eles pudessem atacar, eles acabaram sendo derrubados por outros 2 ninjas que também estavam escondidos ali. E então o mangá revela que esses outros 2 ninjas que nocautearam o Chamas do Fogo do Inferno e o Ventos do Vendaval são na verdade aliados deles. Porém eles não concordam com a decisão deles de matar o Sonic. Afinal, o que eles haviam combinado era para que o Chamas do Fogo do Inferno e o Ventos do Vendaval apenas vigiassem tanto o Sonic quanto o Flash. Mas ao invés disso, eles estavam descumprindo as ordens e partindo para o ataque sempre que tinham uma oportunidade. Mas enfim que esses 2 ninjas que surgiram por último se apresentam para o Sonic, e ficamos sabendo que eles se chamam Força Violenta e Destruição Destrutiva, e eles foram colegas da 42ª turma da Vila Ninja, a Turma Cruel. No entanto, não eram somente eles que estavam escondidos ali vigiando o Sonic, pois do nada começa a aparecer uma cambada de ninjas com nomes redundantes. Primeiro vemos o Trovão Trovejante, que estava escondido atrás de um papel de parede, e logo após se revelar, ele diz que ele é um ninja da Turma Dourada, que foi a 37ª turma a se formar na Vila Ninja. E inclusive vale dizer que o Ventos do Vendaval e o Chamas do Fogo do Inferno também são ninjas da Turma Dourada, portanto eles foram colegas do Trovão Trovejante. Mas enfim, que em seguida aparecem os ninjas Doido Louco e Caos Caótico, que se apresentam e dizem que se formaram juntos na 21ª turma conhecida como Terror. E na sequência é a vez do ninja Bala Balística, que entra por uma janela e diz que ele treinou com a 9ª turma, que ficou conhecida como Excesso. E depois vemos um ninja saindo das sombras, o Escuridão Escura, e ele revela que se graduou com a 35ª turma, a Escolhida. E em seguida é a vez do ninja Massacre Assassino, que sai do chão e diz que se formou com a 36ª turma, a Manchada de Sangue. E o próximo a aparecer é o ninja Fantasma Ilusório, que treinou com a 22ª turma, a Determinação. E também tem o Melodia Melódica e o Corcorada, que foram colegas na 13ª turma, a Florescente. E após eles vemos os ninjas Momento Momentâneo e o Vibração Vibrante, da 19ª turma, Ímpeto. E em seguida é a vez do ninja Gelo Gelante se apresentar e dizer que ele se formou com a 15ª turma, conhecida como Placa de Ferro. E depois dele quem aparece é o ninja Céu Celeste, da 27ª turma, Forças Unidas, e o Grito Gritante, da antiguíssima 5ª turma, conhecida como Possibilidade. E galera, indo pro final das apresentações, vemos o ninja Arco-Íris Colorido e Equilíbrio Equilibrado da 16ª turma, Estabilidade. E o 19º e último ninja a se apresentar, e que não dá nem pra ver a cara dele, é o Músculo Musculoso, da 40ª turma, a turma Resistente. E logo após todos esses ninjas se apresentarem individualmente, todos eles se aproximam e dizem ao mesmo tempo que eles fazem parte do grupo de ninjas celestiais, grupo que é composto pelos ninjas mais poderosos que foram treinados pela Vila Ninja. E galera, já que eu falei sobre qual turma em que cada um desses ninjas se graduou, acho que também vale falar que o Sonic e o Flash foram colegas na 44ª turma da Vila Ninja, a turma que ficou conhecida como O Fim, já que ela também acabou sendo a última turma de ninjas a ser treinada pela vila. Mas enfim, que logo após os ninjas do grupo celestial terminarem de se apresentar, o Ventos do Vendaval e o Chamas do Fogo do Inferno perguntaram para eles o motivo deles precisarem agir em grupo, já que eles dizem ser tão fortes. O que de fato é uma ótima pergunta, afinal se eles fossem tão bons quanto dizem, não teria necessidade de formarem um grupo de quase 20 ninjas somente para poderem caçar o Flash e o Sonic. No entanto, o próprio Sonic reconhece que esses ninjas são de fato muito habilidosos.
Mas o que mais intriga o Sonic é o fato dos ninjas estarem trabalhando juntos, afinal existia uma regra na Vila Ninja que proibia os ninjas de socializarem entre si, portanto eles jamais deveriam trabalhar em equipe dessa forma. Mas então os ninjas do Grupo Celestial dizem que desde que a Vila Ninja foi destruída, eles decidiram abrir mão dessa regra. Afinal, trabalhando juntos, eles têm mais chances de conseguirem realizar o grande plano deles. E então ficamos sabendo que o plano dos ninjas do Grupo Celestial tem 3 partes. A primeira é ganhar o apoio do ninja mais forte de todos, o fundador da Vila Ninja. Porém, esse ninja estava gravemente ferido, pois 15 anos atrás ele teve que lutar contra o Blast. E apesar de ter sobrevivido à luta contra o Blast, o fundador da Vila Ninja acabou ficando em coma e teve que passar os últimos 15 anos dentro de uma cápsula especial de recuperação. Porém, poucos dias atrás ele finalmente acordou do coma e aceitou se tornar o líder do Grupo Celestial. E por isso, agora é chegada a hora de dar seguimento ao grande plano, sendo que o próximo passo consiste em assassinar o grande inimigo do Grupo Celestial, o ninja Flash Flash, para que então eles possam finalmente colocar a última parte do plano deles em ação, que vai ser executar o Blast publicamente, tanto para que o fundador da vila possa se vingar do herói, quanto para que o mundo inteiro veja o quão forte os ninjas do Grupo Celestial realmente são. E por fim, os ninjas revelam que eles estavam vigiando o Sonic porque também querem a ajuda dele para poder realizar o grande plano. E o papel do Sonic nisso tudo será de atrair o Flash para uma armadilha. Afinal, o Flash e o Sonic têm uma grande rivalidade, e por isso, caso o Sonic desafie o Flash para um duelo, o ninja da classe S certamente vai aceitar. Portanto, o que o Sonic tem que fazer é enviar a localização do seu esconderijo para o Flash e desafiar ele para um combate 1 contra 1. Porém, quando o Flash chegar, os ninjas do Grupo Celestial vão estar esperando para emboscar ele. E não somente eles, pois o Ninja Supremo, o fundador da vila, também vai estar ali esperando pelo ninja da classe S. E logo após falarem sobre o plano deles, os ninjas do Grupo Celestial dizem que o Sonic deve fazer com que o Flash vá até ali já no dia seguinte, e depois de dizerem isso, os ninjas simplesmente desaparecem. Pois é, galera, e uma coisa que o mangá ainda não explicou é o porquê desses ninjas estarem querendo assassinar o Flash Flash. Mas se a história do mangá seguir pelo mesmo caminho da webcomic, então o motivo deve ser graças ao papel que o Flash teve na destruição da Vila Ninja. Mas enfim, galera, que na cena seguinte vemos o QG da Associação de Heróis, e o mangá finalmente revela o motivo do Blast ter voltado ao QG da Associação depois de ter ficado 2 anos fora. E o motivo é porque ele quer assistir a um experimento que está sendo feito com alguns monstros, e o Blast explica que ele está interessado nesse experimento porque ele quer descobrir uma forma de reverter a monstrificação e fazer com que os monstros voltem a serem humanos. E na sequência o City olha para Manako e pergunta por qual motivo o Flash levou um monstro até ali. E então o ninja da classe S revela que tanto a Manako quanto o Saitama entraram em contato com o God no momento em que tocaram o cubo que estava dentro do covil dos monstros. Portanto, os dois podem acabar se provando úteis para que eles descubram mais a respeito do God. Mas enfim, que na sequência o mangá mostra os experimentos para tentar reverter a monstrificação sendo iniciados, e vemos que tem 2 monstros presos enquanto são eletrocutados. E inclusive vale dizer que esses 2 monstros eram lutadores de artes marciais que participaram do torneio Super Fight durante a 2ª temporada, o Benpatsu e o Volten. E lembrando que durante o torneio eles foram convencidos pelo Gouketsu a comer as células monstro do Orochi para se monstrificarem. Mas enfim que o Benpatsu e o Volten quase morrem graças à forte descarga elétrica que eles receberam, mas mesmo assim a monstrificação deles não é revertida. E ao ver essa cena dos monstros sendo eletrocutados, a Manako fica completamente desesperada, pois ela pensa que vai ser a próxima cobaia do experimento. E por isso ela se esconde e depois diz que não vai adiantar de nada tentarem dar choques nela, afinal ela nunca foi humana, ela já nasceu sendo um monstro. E nesse momento Saitama diz pra Manako ficar tranquila, porque ninguém vai dar choques nela. E em seguida o careca pergunta pra Manako de onde foi que ela veio, já que ela diz nunca ter sido um ser humano. E nesse momento a monstrinha Zoyuda explica que ela inicialmente fazia parte da Gyoro-Gyoro, porém durante os vários experimentos que a Psychos fez, a Manako acabou se separando do resto do corpo da Gyoro-Gyoro. E o mais interessante é que ao ouvir isso Saitama entende que a Manako é basicamente a manifestação da fome da Gyoro-Gyoro. Apesar da própria Manako discordar e dizer que ela não surgiu da fome, mas sim da consciência da Gyoro-Gyoro. E galera, lembrando que a Psychos usava a Gyoro-Gyoro como uma marionete de carne, controlando ela à distância com seus poderes psíquicos. E por isso realmente faz sentido que a Psychos tenha feito experimentos para remover a consciência do corpo da Gyoro-Gyoro.
Afinal, dessa forma seria mais fácil para Psychos controlar a Gyoro-Gyoro à distância com seus poderes psíquicos. E outra coisa que vale dizer é que a Psychos tem uma habilidade que ainda não foi explorada nem no mangá e nem na webcomic, a habilidade do terceiro olho. E bom galera, isso é só uma teoria minha, mas eu acredito que graças a essa habilidade a Psychos consegue se comunicar constantemente com o God, mesmo que de maneira inconsciente. Afinal, durante os experimentos a Psychos acabou criando vários monstros, inclusive a Água Natural Maligna. E vale lembrar que a Água Natural Maligna já nasceu sendo uma criatura ciente sobre a existência do God e também sendo completamente leal a ele. E bom, onde eu quero chegar com isso é que eu acho que todos os monstros que a Psychos criou foram graças à influência do God. E inclusive eu acho que isso fica bem evidente quando a gente presta atenção no Orochi e no Garou. Afinal, tanto o Orochi quanto o Garou foram monstrificados com a fórmula desenvolvida pela Psychos de forçar o corpo e a mente até o limite máximo. Até um ponto em que a única forma de sobreviver é deixando a humanidade para trás e aceitando se tornar um monstro. E como vimos, a partir do corpo do Orochi surgiu a Centopeia Eremita, que era outro monstro completamente leal ao God desde o seu nascimento. E além disso, tanto o Orochi quanto o Garou acabaram se tornando escravos do God eventualmente, o que ajuda a reforçar que todas as criaturas criadas pela Psychos têm uma forte ligação com o God e estão destinadas a se tornarem escravas do deus maligno. E bom galera, se essa teoria estiver certo, então a Manako também vai acabar se tornando ou uma serva do God mais pra frente, ou se não um meio dos heróis aprenderem mais sobre o God estudando o corpo dela. Afinal, a Manako é parte da Gyoro-Gyoro que foi criada pela Psychos. Mas enfim galera, voltando pro mangá, na sequência vemos outro monstro que estava sendo eletrocutado durante os experimentos para tentar reverter a monstrificação. Porém, esse monstro, apesar de estar quase morrendo devido aos fortes choques que levou, ele voltou por conta própria até o local dos experimentos e ele mesmo se prendeu e pediu para que continuassem dando choques nele. E ele explica que ele não quer mais continuar sendo um monstro, ele quer voltar a ser como ele era antes. Lembrando que esse monstro também foi um dos lutadores que participou do torneio Super Fight, o Hamukishi. Mas diferente do Benpatsu e do Volten, ele tem uma grande força de vontade, que impressiona todos que estão assistindo aos experimentos. E graças à força de vontade do Hamukishi, a cientista da associação decide continuar tentando reverter a monstrificação dele por mais um tempo, e por isso ele volta a ser eletrocutado. Porém, diferente de antes, dessa vez a cientista da associação percebe que os sinais vitais do Hamukishi estão começando a se normalizar. E apesar da monstrificação dele não ter sido revertida, ficou claro que foi feito algum avanço que só foi possível graças à determinação do próprio Hamukishi. E ao ver isso, Blast finalmente entende que o segredo para reverter uma monstrificação está no estado psicológico de cada monstro. E de fato isso faz sentido, afinal o Garou conseguiu reverter a monstrificação dele graças a ele próprio ter decidido voltar a ser um humano. Ou seja galera, forçar um monstro a voltar a ser humano é impossível, pois essa é uma decisão que tem que ser feita pelo próprio monstro. O que é muito difícil, já que no próprio processo de monstrificação a consciência também acaba sofrendo uma mutação, que é o que faz com que os monstros sejam violentos e agressivos. Portanto, eu não sei se em algum momento será descoberta uma forma de reverter a monstrificação de todos os monstros, mas o mais provável é que não, apenas aqueles que desejarem voltar a ser humanos é que poderão ser salvos. Mas enfim galera, que na cena final do capítulo, o Flash vira pro Blast e diz que ele foi até ali porque quer conversar com ele. E o capítulo termina com o Flash perguntando se por acaso o Blast sabe algo a respeito da conexão que o God tem com a Vila Ninja. Lembrando que no capítulo passado o Flash lembrou que existia um cubo do God na Vila Ninja. E não somente isso, porque também existe aquela história a respeito do fundador da vila que acabou ficando em coma após ter lutado contra o Blast. E certamente o Flash também sabe a respeito disso, afinal o fundador da vila devia ser conhecido por todos que foram treinados lá. Porém, só vamos saber os detalhes do envolvimento do Blast nessa história no próximo capítulo, apesar de que isso já foi revelado pela webcomic e eu já fiz um vídeo a respeito disso, então para quem quiser dar uma conferida eu vou deixar o link do vídeo fixado no primeiro comentário. E bom galera, por esse vídeo é isso. Se você gostou, não esquece de deixar seu like para dar um apoio aqui pro canal e também se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo quando saírem vídeos novos por aqui. Até a próxima nerd, valeu, fui!